Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos aqui com mais um episódio do Grão à Barra Podcast. Esse é o podcast aqui do site voltado aí para os setores de cacau e chocolate. E, bem, começa a chegar um friozinho, né? Aqui em Campinas o friozinho já está chegando, um friozinho gostoso para a gente comer um chocolatinho. Um chocolate no frio é sempre bom para dar aquela esquentada, dar aquela animada, né? Espantar o frio lá para longe, enfim. E hoje a gente vai ter uma oportunidade, que é uma oportunidade que a gente adora aqui no site, que é conversar diretamente aí com os produtores rurais. No caso que a gente vai conversar com os produtores de cacau lá do Pará. Hoje eu vou conversar aqui com o Robson Brogni e com a Sara, a esposa dele. Robson, Sara, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, então vamos começar, Robson. Conta um pouquinho para a gente, sempre que a gente conversa com os produtores rurais, né? A gente quer entender como que está a safra. Como que está a safra de cacau aí na sua propriedade, na sua região? Como é que vocês estão vendo a safra esse ano aí? Olha, por coincidência, a safra está iniciando essa semana, as primeiras colheitas da safra mesmo, 2022. E a princípio ela vai ser um pouco melhor assim em quantidade, em produção, do que a safra do ano passado, pela nossa expectativa. Só que ao mesmo tempo é uma safra que ela promete também muita doença, porque aqui no Pará foi muito chuvoso essa época de estiagem, que seria para ser estiagem entre julho e dezembro, foi muito chuvoso. E agora nós estamos no período chuvoso realmente, e isso traz doença, traz fungos para o cacau, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, e daqui em diante nós vamos ver o resultado dessa safra que está iniciando. Bom, Robson, no final do ano passado teve um evento, né, da CIC, do Centro de Inovação do Cacau, que aconteceu, né, lá em Ilhéus. Você foi um dos ganhadores, né, na modalidade Blend. Eu quero entender exatamente, aí acho que até a Sara pode falar um pouquinho sobre isso, o que que é um blend, né, de cacau, um blend de chocolate, o que que isso representa, e como que foi essa premiação para vocês? O que é o chamado blend, o popular híbrido seminal, ele é um cacau que não tem uma única genética definida. A nossa lavoura ela possui mais de 15 variedades genéticas, todas misturadas na lavoura, aleatoriamente. Então, você não tem como fazer uma fermentação, um lote de uma determinada genética, a espécie de cacau, variedade de cacau. Isso que, para mim, na minha opinião, é o grande diferencial do blend, porque você nunca vai conseguir um lote idêntico, 100% idêntico do anterior, por exemplo. Todo ele muda, todo ele tem uma diferença de um para o outro. Apesar de ter uma identidade, né? Isso, apesar de ter uma identidade. E, na verdade, essa que eu acho que é a identidade do Cacau Blend, né? Essa não, que não consegue fazer um lote exatamente igual. Ele muda um para o outro, muda para o positivo, lógico. Sempre um lote melhor do que o outro, mas nunca consegue um lote exatamente igual. E isso também isso também reflete no chocolate, que a Sara pode explicar um pouco melhor. O chocolate em diante. O nosso chocolate a gente faz só com cacau aqui do nosso sítio. É desse cacau, desse blend de cacau, né? Que na verdade ele tem uma identidade, mas às vezes uma nota ou outra se destaca melhor no cacau. Mas o que nos deixa transparecer no nosso chocolate uma constância de um sabor agradável sempre, né? Que tem muito a ver com a característica dos frutos, né? Desse blend de frutos, que são todos sementes da CEPLAC, né? Que é um blend já implantado pela CEPLAC, estudado há muitos anos, que a gente tem aqui, nós temos cacau hoje aqui com 37 anos de idade, e esse blend nos proporciona produzir um chocolate que está agradando muito ao público do Brasil inteiro. A gente está com a marca há 2 anos no mercado, agradando muito. E agora, com a premiação, que a gente ainda pode melhorar ainda mais o nosso chocolate,
com a grande qualidade que tem a nossa amêndoa, por exemplo. E essa premiação, já que a Sara tocou no assunto, que o Erickson também comentou no começo, a gente, sinceramente, foi uma surpresa boa ficar em primeiro lugar do melhor cacau do Brasil. O nosso objetivo principal era chegar entre finalistas, conseguimos ficar entre 12 finalistas da categoria Blend e talvez almejar um terceiro lugar, né? Por que não? Só que foi melhor do que o esperado. Ficamos em primeiro e estamos muito contentes com isso, lógico. E bom, Robson, só para a gente contar um pouquinho mais da história de vocês, né? Vocês já deram aí uma pincelada. A gente vê, né, que vocês têm essas variedades que já são variedades que vieram da CEPLAC, ou seja, já tem uma genética diferenciada aí. Essa genética, inclusive, com resistência, né, a principal doença que é a vassoura de bruxa. A gente sabe que o trabalho da CEPLAC foi muito forte com relação a isso, né, essa questão das clonagens que eles fizeram lá, exatamente para ter essa genética diferenciada. E vocês estão no Pará, né, que é uma fronteira recente aí para o cacau, em comparação com o sul da Bahia, né, já que a gente está falando lá de Ilhéus. Então, conta um pouquinho dessa história para a gente, Robson. O que você vê de potencial, o que você vê de dificuldade e o que você vê de diferente nessa região do Pará, que é onde vocês estão? Olha, eu acho que positivo o cacau, logicamente, que a nossa região toda da Transamazônica, não só Medicilândia, ele é um cacau diferenciado, pro lado positivo. É um cacau com muita manteiga, ele tem quase ou até mais 50% só de manteiga, o cacau da Transamazônica. E até hoje, graças a Deus, nossos clientes sempre dando feedback positivo, depois que compram nosso cacau pela primeira vez. E nunca deixam mais de comprar, graças a Deus. E não diria negativo, uma situação negativa, mas o que dificulta um pouco a comercialização do cacau fino para nós produtores aqui do cacau, aqui do Pará, aliás, é principalmente a logística, né? Porque hoje eu acho que 80% dos nossos clientes são do Sudeste, Sudeste. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então, a logística encarece o cacau lá para o chocolate final, lá do Rio Grande, por exemplo, lá de Porto Alegre. E também a carga tributária do Estado do Pará, ela pesa muito para o cliente também, porque o imposto de ICMS é que o cliente final ele paga esse imposto, o cliente compra o cacau, e isso também reflete no preço do chocolate dele, né? Só que, por enquanto, nós estamos conseguindo manter essa clientela, e apesar dessas dificuldades, entre aspas, a gente está conseguindo manter a venda do cacau fino e crescendo, aliás. Sempre crescendo, graças a Deus. E aí, Sara, eu quero saber, porque a logística, né, é uma dificuldade. A gente vê, inclusive, nas redes sociais aí de vocês, né, que quando chove tem atoleiros aí na região de vocês, enfim, várias dificuldades acontecem. E é uma logística diferenciada para o cacau, para o chocolate em si, né? Até questões administrativas também são diferenciadas, né? Até os impostos que o Robson falou. Como é que você administra, né, essa diferenciação do cacau e do chocolate? Como que vocês colocam nas planilhas aí de vocês esses dois setores próximos, porém comercializados de formas diferentes? A gente dividiu bem em relação a chocolates. Tudo que é referente a chocolates eu fiquei responsável, né? Desde que parte na comercialização tem a necessidade de alguma intervenção, por exemplo, industrial. Às vezes o cliente quer comprar só amêndoa torrada, ou quer comprar o nibs, ou quer comprar só o líquor, a gente também fornece esse tipo de produto. Aí isso tudo pertence a mim, a questão da administração e da execução disso. E a parte do cacau principalmente o cacau fino, né? Fica com o Robson. Só que o cacau ainda é mais fácil a questão do transporte, porque cacau vai via terrestre, né? E o nosso chocolate só consegue sair da nossa região através de vias aéreas, né? Hoje a gente trabalha com uma via aérea que leva. A gente só tem uma opção, não tem mais, não tem concorrência.
E aí a gente se obriga a trabalhar através disso para poder mandar para os clientes do Sudeste e do Sul o nosso chocolate. Então, é uma dificuldade, encarece, a gente já é difícil entrar no mercado com produto novo. E ainda com o encarecimento por causa do transporte, a gente tem aí uma barreira a mais. Mas a gente está na luta, graças a Deus. O nosso produto, quem consome volta a consumir, que é a principal resposta para a gente como produtor e entrando no mercado, é o cliente voltar a consumir o que você está fornecendo para ele, né? E a gente tem essa resposta, e apesar das dificuldades. Mas aí é na luta, a gente está 2 anos só no mercado e estamos tentando construir uma história aí. E Robson, quando a gente fala em cacau de qualidade, né? O que representa um cacau de qualidade? Como que se chega a ter esse cacau de qualidade? Conta um pouquinho para a gente. Olha, eu considero o cacau fino um derivado do cacau. Eu penso nessa linha, porque ele é um cacau muito mais trabalhoso, um protocolo especial de preparação dele. E a gente depende principalmente dos nossos trabalhadores, que aqui no Pará a gente tem o sistema de meeiros, né? Que são nossos parceiros aqui dentro da propriedade. Então, para eu conseguir um cacau, por exemplo, que foi premiado melhor do Brasil, lá na colheita eu preciso que o meu meieiro faça um trabalho bem feito. Porque eu não posso acompanhar toda a colheita, estar 24 horas na lavoura, acompanhando o serviço de todos os meeiros. Só aqui a gente tem 10 famílias que trabalham diretamente conosco. Então, a gente depende deles e confia neles. Eu e a Sara passamos instruções para eles sobre a colheita, sobre a quebra, todo o protocolo, até a secagem. Então, a gente depende deles, porque não adianta eu vender para o cliente o cacau está perfeito, está bacana, chega lá no cliente, só que o meieiro colheu esse cacau com a maturação errada, por exemplo. Aí, lá no final, lá em São Paulo, vamos supor, vai acontecer o problema. Então, tem que ter essa confiança entre nós, no caso eu, com os nossos trabalhadores. Porque a gente depende exclusivamente deles, que eu não consigo fazer tudo sozinho, nada sozinho não consigo, então eu dependo deles. Então, para um cacau de qualidade, no nosso caso, eu acredito que o principal seja essa confiança, esse trabalho bem feito entre proprietários da propriedade, no caso, e o meieiro, nosso trabalhador. A gente tem que ter essa confiança nele. E para você, Sara, né? Quando a gente aqui no nosso podcast, a gente fala principalmente sobre chocolates artesanais que vão do grão à barra ou da árvore à barra. No caso de vocês, é da árvore até a barra, né? Qual que é a vantagem em você ter esse processo que vai da árvore até a barra? No caso, né, da árvore, quem cuida mais é o Robson, mas, né, a partir de fermentação, tudo mais, fica a seu cargo, né? A secagem, transformar o cacau em chocolate. Que vantagem que você vê aí nessa modalidade que vai desde o cultivo até a barrinha de chocolate? Eu acho, como é que se diz assim, fundamental essa identidade, porque assim, a gente acompanha desde a colheita. Às vezes tem um lote que a gente, que nem agora mesmo, né? Eu estou precisando, meu estoque de cacau está acabando, a safra está chegando e a gente está renovando o estoque para o próximo ano. Então, o que acontece? A gente faz a mesma classificação que a gente faz para os nossos clientes de cacau fino. Ou seja, o cacau fino que às vezes o lote todo vai para o cliente lá fora, o outro lote muito parecido fica para mim, ou às vezes metade do lote vai para o cliente lá fora, outro fica para mim. Ou seja, nós temos uma seleção, quando a gente fala assim, nós temos cacau fino à disposição no mercado, é um cacau bom que a gente pode, de uma hora para outra, precisar e utilizar na nossa fábrica. A gente não faz assim, um lote específico para a nossa fábrica, não. É o mesmo lote que às vezes vai para o cliente, pode ser que eu tire um pouco ou divida para poder ficar para a fábrica também. Então, assim, a gente, quando se fala em cacau fino, foi classificado como cacau fino do sítio Ascurra ou da família, é usado, eu posso usar ele na fábrica ou eu posso vender. A gente não faz assim exclusivo
para a fábrica. Inclusive, nessa, a gente vendeu um pouco do cacau premiado, né? Isso. O lote premiado sobrou uma quantia, a gente repassou para um cliente. Isso. E a maioria do cacau fino do lote premiado eu transformei em barrinhas, que foram os ovos de Páscoa e as barras de Páscoa da Páscoa agora, né? Desde janeiro eu estou trabalhando com esse lote e foi finalizado agora. Deve entrar nas Melanger agora a última batelada essa semana e acaba aí a nossa remessa de cacau premiado. E para o mercado, né? Quando um cacau é premiado como o de vocês, houve uma diferenciação em questão de valores de venda? Ou é mais uma questão de ter o selo do prêmio, né? Realmente aí como um aditivo na negociação, é um atrativo? Como é que é ter um prêmio, né? Ter um lote premiado na questão do cacau? Nós fizemos para o nosso chocolate, a gente fez um selo especial, né? Para colocar nas barrinhas. E para os clientes, ele saiu para alguns clientes só, uma porcentagem do premiado, mas a gente não trabalhou com diferenciação de preço ainda, né? Não sei se é alguma coisa que a gente vai ver no futuro, mas assim, não passou por nós, que na verdade o que a gente quer ganhar mesmo é volume de cacau fino nesse mercado brasileiro, né? Porque assim, hoje a nossa porcentagem, nossa família produz em torno de 300 toneladas ano, o total, e só uma fração disso é cacau fino. Então, pensando no nosso parceiro, que o Rob falou aqui no nosso sítio são 10, né? Mas no total dos sítios da nossa família são mais de 50 famílias diretamente atingidas, né? Então, assim, o que a gente pretende é galgar um caminho nesse mercado de cacau fino para esse volume aumentar, para daí poder abranger todas as famílias, terem um reflexo de um preço melhor em relação ao cacau que eles produzem. E quando eu voltei, aqui ó, só vou contar um breve relato. Quando eu voltei lá de Ilhéus, né, eu recebi um pedacinho do chocolate de cada um dos participantes, né? E quando eu cheguei na redação, eu trouxe para dividir com o pessoal, mas eu falei, o do Robson e o da Cláudia, que foi a outra ganhadora, né, na Varietal, esses dois são meus. E realmente o sabor é muito diferenciado, sim, né? Eu não experimentei tantos chocolates artesanais, mas dá para perceber que há uma grande diferença, né, no sabor. Como que faz para chegar nesse sabor, né? É na árvore, né? É na fruta, é na amêndoa, é no preparo em si do chocolate. Aonde que está o segredinho aí de vocês? Pois é, eu classifico hoje o nosso maior segredo. Primeiro é a fermentação, é o nosso blend. Eu acho que a nossa identidade de amêndoa ela é única. Eu já peguei cacau de outras pessoas e fiz o mesmo processo, o mesmo protocolo e transformei em chocolate. Não é o mesmo resultado. Então, eu acho assim, que a nossa amêndoa ela tem uma identidade única. E depois dessa questão da fermentação, dessa identidade da própria amêndoa, é a torra. Aí a gente tem um protocolo de torra que a gente segue, né? Onde a gente vai implantar aí mais de 90% da identidade do nosso chocolate, né? E depois vem a saborização com açúcares diferentes, coisas assim. Mas a identidade do chocolate em si, eu acho que vem através natural da nossa amêndoa, da fermentação, que é uma parte muito importante, a gente não trabalha. Eu não uso nenhum cacau com menos de 80% no nosso chocolate, com 80% de fermentação. E aí depois vem a torra, o nosso protocolo de torra, que vem implementar ainda mais essa nossa identidade, que casa muito bem com esse sabor das nossas amêndoas. E no nosso caso, tem que a amêndoa estar bem alinhada, bem calibrada, porque o ingrediente é mínimo, vamos dizer assim, né? O 70%, por exemplo, é cacau e açúcar. Então, você não usa outro produto para poder camuflar o cacau de má qualidade, se for um cacau de má qualidade. Então, o cacau tem que ser de boa qualidade, porque lá no final ele reflete muito
por a gente usar pouco produto, vamos dizer assim, químicos, vamos supor, ou a gente não usa nem conservantes, é mesmo cacau e açúcar, e lógico, tem tipo de açúcar, tem leite, tem o cacau que vai ao leite, o chocolate que vai ao leite, só que a amêndoa é muito importante para... E claro, a Sara também tem que botar a mãozinha dela lá com amor e saber fazer, né? Porque também depende muito dela, com certeza. E Robson, para esse ano, né? Vamos aproveitar. Como é que você está vendo a qualidade da sua safra? E aí a gente tem aqui uma questão, né? Que às vezes as pessoas podem não perceber muito bem, né? Que o cacau, para ele ter esse rendimento do chocolate, quando a gente usa poucos produtos, né? Não sei se as pessoas ainda entenderam muito bem esse processo, né? De questão da valorização do cacau, da valorização do chocolate artesanal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? O Robson fala como está a qualidade do cacau esse ano, e a Sara pode trazer um pouquinho dessa visão, né? Como produtora rural e como produtora de chocolate, sobre essa mudança de valorização do cacau e de como, né, o rendimento para fazer uma barrinha de chocolate é um processo complicado. E exatamente por isso a gente tem que dar essa valorização para vocês aí na ponta produtiva. Em relação ao cacau, estou até surpreendido, porque a safra, como já falei, iniciou agora, e nós fizemos já 2 lotes pequenos de cacau fino dessa safra. E por ser os primeiros lotes, todo ano, todo início de safra, os primeiros sempre costumam não ser com tanta qualidade, que você vai ativando os costos de fermentação, com as bactérias, com os fungos, e a tendência é que de meio da safra em diante que os lotes melhores saiam. E esse ano está sendo ao contrário, já fizemos 2 lotes pequenos, mas já saiu 2 lotes de cacau fino, e saíram muito bom mesmo. A fermentação chegou próximo a 90% pelo teste de corte que eu fiz. E o sensorial eu entendo pouco, mas eu também acredito que esteja bem alinhado por ser início de safra. Então a tendência é melhorar cada vez mais. E sobre o chocolate, daí a Sara vai... Você pode repetir de novo a pergunta para mim? Não, Sara, só do seu lado, né, do seu ponto de vista, o que eu gostaria de saber, assim, a gente vê que a valorização do produtor de cacau, do produtor de chocolate, diante da história, né, do Brasil, a gente passou por uma história muito pungente, né? O cacau foi um dos alimentos mais valorizados, né, aqui no Brasil no passado. E de repente houve aí a doença vassoura de bruxa, houve diversos problemas relacionados às finanças, né, dos produtores de cacau. Então, o que eu vejo, né, isso de um ponto de vista da cidade, que as pessoas às vezes não percebem muito bem o quão importante é essa nova fase que o cacau está passando, né? Tá chegando aí no Pará, a gente vê toda essa questão da qualidade, e de certa forma isso está partindo da mão de vocês, né? No caso aí, da sua mão que está partindo essa história da Ascurra, né? Em trazer essa qualidade para o chocolate e tudo mais. Como é que você vê esse movimento, né? Essa valorização do chocolate, para que as pessoas consigam entender que há um valor agregado, né, dentro do chocolate que você produz, e que há um valor justo a ser pago por isso? Hoje é um grande empecilho. Além da gente ser novo no mercado, você tem que provar que o seu produto é bom e ainda competir com outras marcas no mercado, às vezes mais barata que a sua, né? É um grande empecilho. Nós estamos numa região, a região da Transamazônica, eu não vou falar do Pará em si, mas assim, da região que a gente está, da região da Transamazônica, nós estamos numa região produtora. Aqui se produz muito cacau, se produz muito gado, o que se produz muito, mas a região consumidora desses produtos está no sul e sudeste, né? Então, assim, a gente tem um grande problema que é a gente produzir muito e não ter consumo na nossa região. E é cultural também das pessoas que moram na nossa região não consumir esse tipo de produto, que é um produto, o chocolate, por exemplo. Não é de costume das pessoas consumirem diariamente o chocolate.
ou diariamente, ou com frequência, por exemplo, o chocolate. Então, é mais um empecilho que vem. Então, o que a gente faz hoje? A gente trabalha de uma forma que o nosso produto chegue nos grandes mercados. E aí a gente depara com essa questão dos valores, né? Por quê? Porque quando você produz algo artesanal, que nem é o nosso processo, é tudo muito minucioso, é tudo muito detalhado, é tudo muito. A gente preza pelos mínimos detalhes, pela questão de sabor. Não funcionou, tu vai refazer, ou tu vai jogar fora e fazer de novo, entendeu? Então, assim, essa questão do artesanal tem um agregado que a gente tenta passar o mínimo possível em relação a valores para o consumidor. Mas nós temos também um movimento muito grande a nível de Brasil de pessoas que dão valor a isso. Nós temos, sim, uma classe de pessoas que dão valor a esse artesanal. O nosso produto não tipo assim, orgânico, certificado orgânico, mas ele é feito o mais orgânico possível, né? A gente usa o mínimo de ingredientes possíveis. Os ingredientes que a gente usa, a gente procura sempre ter ingredientes orgânicos no meio. Nós não somos classificados como orgânicos, mas a gente procura agir o mais orgânico possível. Então, assim, são tudo coisas que vão agregando. Eu conversava esses dias com uma mãe de uma criança e ela dizia assim, mas meu filho não gosta de chocolate amargo. Mas, assim, é diferente você dar um chocolate doce, mas de boa qualidade, por exemplo. Eu só uso manteiga de cacau, por exemplo. Eu não uso outro tipo de manteiga no meu chocolate. Então, assim, por mais que seu filho está consumindo um pouco mais de açúcar no chocolate doce, mas ele não está consumindo gorduras que vão fazer mal, gorduras trans, gorduras que vão ser ruins para ele, né? Porque a gordura do cacau, ela comida na porcentagem, na quantidade certa, ela faz bem, ela é benéfica à saúde, né? Então, assim, quando a gente vai consumir, a gente tem que olhar o que aquele produto vai trazer de bom. Apesar de trazer um pouco mais de açúcar, mas ele não vai te trazer conservante, ele não vai te trazer vários outros ingredientes químicos, vamos supor, antimofo, coisas assim que a gente vê nos outros produtos. Esse dia uma pessoa me ligou e disse, Sara, mas é só isso mesmo ter os ingredientes, porque ela viu o nosso código a nossa tabela nutricional e nossos ingredientes, mas é só isso. Eu falei, não, é só isso mesmo. Aí ela disse, não, é porque eu estou comparando. Ela disse assim, como é diferente. Então, assim, e é muito bom ter pessoas que olham exatamente, por exemplo, a quantidade de ingredientes, tu entendeu? Então, não tem por que eu colocar mais, porque não tem a mais, entendeu? Então, é muito satisfatório ver o cliente dando valor a isso também. Apesar das dificuldades, mas acho que é um caminho seguro a se seguir. E você, Robson, do ponto de vista de quem está na lavoura, você percebe essa valorização do cacauicultor, né, em relação... A gente sabe que no passado, né, a relação entre os próprios cacauicultores tinha muitos atritos, muitos problemas, muitas brigas exatamente por essa questão financeira, né? Foram anos muito problemáticos que o cacau passou. E isso, pouco a pouco, está mudando. Você já sente essa diferença? Você sente que o seu trabalho como produtor de cacau é cada vez mais reconhecido, cada vez mais valorizado? Olha, Eric, se você falar... Vamos falar agora de cacau commodity, cacau comum, não fino. Você falar em valorização, em preço de cacau comum, é complicado porque é uma cadeia que envolve muita coisa, não é um negócio que eu posso fazer vou falar com tal pessoa, tal entidade, tal órgão, vai melhorar o preço do cacau. Não é isso, depende de dólar, depende de Bolsa de Nova York, depende de muitas coisas. Então, por coincidência, hoje, na nossa realidade hoje, aqui no estado do Pará, que é onde eu tenho mais contato de valores, de mercado, o cacau commodity, o cacau comum, ele está a um preço muito baixo, principalmente para quem investe na lavoura, que nem a gente aqui, que nem o Sítio Ascurra. A gente aduba, a gente passa insumos quando necessário. Então, hoje, se você pôr na ponta do lápis, a gente está pagando para trabalhar. O preço do cacau, o preço do quilo do cacau, ele não está chegando hoje ao preço do custo para você produzir 1 quilo de cacau, por exemplo. Isso falando de cacau comum, né? E
E o complicado é que isso acontece na safra, né? Na safra, quando sai o grande volume de cacau, o preço sempre cai. Aí, quem consegue depositar o cacau para negociar no futuro, que tem essa possibilidade com as grandes compradoras, ainda dá de, vamos dizer assim, se escapar, porque passa a safra, setembro, outubro, o preço melhora. Então, você fecha naquele momento o seu cacau com um preço melhor. Mas a grande maioria não consegue segurar o cacau depositado nas compradoras. Dando 12, 10, 15, 20, ele tem que vender. Então, isso que é complicado falando em cacau comum. E é pensando nisso que nós também, como a Sara falou no início dessa entrevista, nós estamos tentando agregar o máximo com o cacau fino, o máximo possível, para tentar compensar essa desvalorização do cacau bulk, do commodity, que está tendo nesse momento, aqui no Pará, no Brasil todo, né? Porque commodity é preço de bolsa, preço de dólar, então depende de muitas coisas para formatar o valor do cacau, do preço do cacau. E nós ainda temos o agravante que é pagar esse frete que sai daqui até a Bahia, né? Fica por conta do produtor, é descontado isso, né? Isso. Então, a gente ainda tem mais esse agravante ainda, que a gente paga esse frete desse cacau chegar até a Bahia. Então, no momento, eu acho, não vou dizer desvalorizado, o produtor não é desvalorizado, porque desvalorizado acho que é uma palavra muito pesada. Só que financeiramente tem momentos que complica. Para gente que depende exclusivamente do cacau, ele é meio que nem hoje, o cacau fino ainda é muito, muito insignificante perto da nossa produção total. O que paga as contas, vamos dizer assim, é o cacau comum, o commodity. E hoje está complicado por essa razão, pelo preço baixo hoje, né? Nesse momento, principalmente iniciando a safra, que é onde saem as grandes quantidades, em toneladas a gente vende, e o preço não ajuda. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Só para as pessoas entenderem as questões de preços do cacau, né? Nos 3 principais estados produtores, cada um tem uma medida, né? No caso do Pará, é o quilo. A última cotação que eu tenho aqui é R$ 11,50 o quilo do cacau. No Espírito Santo é a saca, aí sai em média R$ 700 a saca. E na Bahia é a arroba, onde sai R$ 176 a arroba. Enfim, acho que nessa questão de preço, mesmo nessa diferenciação, não, né, se vê que realmente o preço não está o ideal, né, Robson? Não. Nós fizemos uma continha de padeiro, vamos dizer assim, entre família, entre nós aqui, meu sogro, o pai da Sara. Fizemos uma continha ligeirinha e hoje o custo do quilo do cacau, no nosso caso, que investimos em lavoura, com adubação, com insumos, o custo do quilo ele sai mais de R$ 12 hoje. O custo do cacau. Para você vender 11,50. Então, aí que tá, não bate a conta, né? A matemática é simples, não bate a conta. Mas, infelizmente, temos que aguardar. A gente tem que segurar até onde dá para ver se o preço melhora no futuro. O pós-safra, isso sempre acontece. A tendência é o preço melhorar um pouco e fechar esse cacau no pós-safra. Mas quem não consegue fazer isso, fica complicado. E o chocolate, quando um produtor de cacau opta pelo chocolate, Sara, consegue suprir essa diferenciação nos preços? Ou não se pode misturar? Essa é uma pergunta para a gente finalizar nossa conversa. Não se pode misturar as finanças do cacau com o chocolate. Mesmo que um supra o outro, não é bom fazer esse tipo de transação? Você que administra aí, como é que vocês fecham essa balança? Para o chocolate não muda muito, porque quando o cacau vai para a fábrica, ele vai com o valor de cacau fino, né? Aí a gente tem assim, um valor mais ou menos pré-estabelecido, ele varia muito pouco ali, né? Em relação ao volume. Aí então não muda, porque quando o cacau nosso vai para a fábrica, a fábrica paga esse cacau como cacau fino, então não muda muito, não. Ao contrário, vem agregar para o nosso bolso, né? A gente procura, eu fiz, vai fazer um ano já que foi feita o último reajuste ali de preços, né? Mas a tendência é a gente manter aí por mais um tempo. A gente procura assim, só quando necessário mesmo fazer reajuste. Só que também você não consegue baixar,
as coisas vão subindo, subindo, você não consegue baixar. Então, esse mercado do chocolate, ou ele sobe, dificilmente ele desce, né? Por causa das outras partes do chocolate, energia também influencia muito. Bom, e só para a gente terminar, né, eu já gostaria de agradecer a presença do Robson e da Sara aqui conosco. Aí eu deixo o último espacinho para vocês apresentarem um pouco, né, a Ascurra, né, que é a marca de chocolate de vocês, como é que as pessoas podem conhecer o chocolate, comprar, enfim, fiquem à vontade para contar até um pouquinho da história dessa marca de vocês. Tá legal. O nosso chocolate, a nossa marca é essa. Deixa eu ver se isso. É o Ascurra Chocolate. Nós estamos no Instagram como Ascurra Chocolate. A gente atende a todo o Brasil. Quem quiser encomendar, a gente aceita encomendas, a gente envia via aérea, né? E temos alguns pontos de vendas. Quem quiser pode entrar em contato com a gente através do Instagram, que a gente vai estar aí à disposição para tirar dúvidas, né? E hoje a gente está no mercado, vai fazer 2 anos, a nossa marca está no mercado. Foi criada para nós e depois acabou crescendo, porque as pessoas, não, gostei, eu quero, não sei o quê. E a gente hoje está fazendo investimento e crescendo cada vez mais. Nesse último ano, a gente passou de uma produção de 30 quilos mês para uma produção de 350 quilos mês, né? Temos capacidade aí de crescer ainda mais, agora mesmo investir, está chegando maquinário novo. E estamos aí. A nosso intuito é fazer alguma coisa para melhorar essa cadeia produtiva do cacau, principalmente pensando nos nossos parceiros, nas pessoas que estão diretamente ligadas a nós, para ter uma valorização ainda maior do serviço e do produto que eles produzem. Bom, e 2 anos no mercado, já com prêmio no currículo. Robson, Sara, estou muito feliz de ter conversado com vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso site e ao nosso podcast. Erickson, só uma curiosidade para passar aí para o pessoal. Nós estamos na região nós somos o primeiro melhor, o segundo e o terceiro melhor cacau do Brasil. E, coincidentemente, ano passado, nós ficamos o 7º, 8º e o 9º melhor chocolate Bintu Barra Brasil também. Das pessoas que foram como melhor cacau, também tem fábricas de cacau, de chocolate, né? E ficou também, ano passado, nós ficamos como no 8º lugar, esse ano pretendemos aumentar aí, subir um pouquinho mais os degraus, né? Mas, assim, a gente é novo numa caminhada que já está sendo aí premiada nacionalmente. Isso só mostra, além do chocolate, o cacau, né? Porque, como a Sara falou, hoje os 3 melhores do Brasil são da nossa região, 2 Medicilândia e 1 Brasil Novo, cidade vizinha. E o segundo lugar, o segundo do mundo, do ano passado, também é aqui do Pará, da região da Transamazônica, de Novo Repartimento, que ficou em segundo lugar lá em Paris como o segundo melhor cacau do mundo. Então, estamos começando a apontar que realmente a nossa região tem qualidade, qualidade e capacidade de sempre crescer mais. E a gente agradece muito a oportunidade de vocês, estamos à disposição. Eu que agradeço. Pará aí despontando aí entre os melhores cacaus do Brasil, né? O João Evangelista, que é esse senhor que ganhou lá na França recentemente. A gente vai tentar, a gente já tentou algumas vezes conversar com ele, é meio difícil, mas a gente vai trazer ele aqui algum dia para exatamente trazer um pouquinho mais dessa realidade que o Pará vem vivenciando cada vez com cacau de melhor qualidade, chocolate de melhor qualidade, enfim, né, os nossos amigos aí do Pará realmente despontando aí no setor de cacau e chocolates. Muito bem, amigos, lembrando então que estamos em todas as redes sociais, sigam, né, os nossos perfis no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, e você que assistiu aqui pelo YouTube o nosso podcast, lembra de deixar o like, ativar o sininho e assinar o canal para sempre receber as notificações sempre que um novo vídeo entrar no ar. Semana que vem a gente volta com mais um podcast aqui do Grão à Barra. Espero vocês. Até lá.